Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as aulas 13 e 14 de Química A, que é sobre mistura gasosa. Aqui nós vamos abordar algumas questões que você vai precisar prestar bem atenção para entender os detalhes de cada um, porque um item leva ao entendimento do próximo. Então a pressão parcial nada mais é do que a pressão que um gás vai exercer se ele estiver sozinho numa mistura, Se ele estiver sozinho numa determinada mistura sobre aquele volume e a temperatura. Isso é a pressão parcial, a pressão de um gás isolado, se ele estivesse somente ele dentro daquele frasco, submetido a uma temperatura, a um volume e uma pressão específica. Então aqui perceba nesse exemplo, nós temos um gás A das bolinhas verdes e um gás B das bolinhas azuis. O Na significa o número de mols de A e Nb significa o número de mols de B. Então, lógico que numa mistura eu vou simplesmente somar os números de mols. Eu tenho aqui, vamos contar, veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mols do gás verde, do gás A. E 1, 2, 3, 4 moléculas, ou seja, 4 mols do gás B. Então, na mistura, nós teríamos um total de 15 mols. Então, o número de mols da mistura é simplesmente somar todos os mols dos gases que estão envolvidos. Essa expressão nós já conhecemos da aula anterior, que é a pressão vezes volume igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura que precisa estar em Kelvin. Essa expressão pode ser ainda escrita dessa forma. Veja que, em função da pressão, o volume passa dividindo. Então, nada mais é do que o número de mols vezes a constante universal vezes a temperatura dividido pelo volume. Isso pode ser feito para o gás A, nesse exemplo, quanto para o gás B. A diferença é que o gás A vai estar submetido a uma pressão específica e tem um número de mols específico. O gás B tem uma pressão específica e um número de mols também específico neste caso. E a mistura simplesmente será a pressão total e o número de mols total entre eles. Haja visto que nessa mistura eles vão estar submetidos cada um a uma valoração específica, então basta que nós façamos uma soma entre eles, certo? Então se atentem a esses detalhes. Pressão parcial é a pressão que o gás vai exercer se ele estivesse sozinho no mesmo volume e temperatura da mistura, ok? O próximo item fala sobre a lei de Dalton. Essa lei de Dalton é aquela que estabelece a pressão total da mistura gasosa. É simplesmente eu somar as pressões parciais de cada um. Então, determinei qual é a pressão do gás A, determinei qual é a pressão do gás B, soma. Essa é a lei de Dalton que vai estabelecer a pressão total de uma mistura gasosa. Simples assim. A próxima é fração molar, é dada por X maiúsculo. O que a fração molar indica? Ela indica a porcentagem em mol de cada mistura do gás. O que isso quer dizer? Então, se eu conheço qual é a quantidade total dos mols de uma mistura e qual é a quantidade de cada elemento naquela mistura em mols, eu consigo determinar a porcentagem. Então, por exemplo, aqui, se digamos que dentro de uma mistura eu tenho 10 mols no total. Desses 10 mols, 3 mols é de um gás A e 7 mols é de um gás B. Então, eu vou fazer o seguinte, 3 dividido por 10 vai dar 0,3, ou seja, 30%. Se eu pegar do gás B, no exemplo que eu dei, 7 dividido por 10, vai ser 0,7, ou seja, 70%. Então, quer dizer que dentro daquela mistura, 30% seria gás A, 70% seria gás B. Então, esse é o item que corresponde à fração molar. Ainda pode ser obtida dessa seguinte forma aqui, a partir da pressão parcial, que ela é proporcional à quantidade em mol. Então, a gente pode fazer dessa seguinte situação. Se eu conseguir determinar qual é a pressão do gás isoladamente, do gás A ou do gás B, e se eu fiz isso, eu já consegui determinar qual é a pressão total, basta eu pegar esse valor que nós obtemos aqui, que vai ser na maioria das vezes um valor decimal, e aplicar essa expressão aqui, onde a pressão parcial do gás A é igual ao valor da fração molar desse gás A vezes a pressão total. Ou seja, eu tenho uma seguinte forma de encontrar a pressão parcial de um gás, a partir da fração molar. Se eu não tenho todos aqueles dados para eu substituir e encontrar, eu posso fazer a partir da fração molar utilizando essas expressões aqui.
seja para um gás A, B, C, quantos gases você tiver dentro de uma mistura. E a partir disso, a gente consegue estabelecer a relação que eu havia dito de porcentagem e volume. Então, lá, se naquele meu exemplo, 3 moléculas do gás A indica 30%, 7 moléculas do gás B indicaria ali 7 mols, no caso, né, indicaria 70% do volume total, onde o volume total vai ser 100%, certo? Então, sempre tenha em mente isso. Pressão parcial é você encontrar a pressão de todos os gases que estão compostos na mistura. E essa pressão parcial é a pressão daquele gás que ele exerceria se estivesse sozinho no volume e na temperatura daquela mistura. A lei de Dalton é somar as pressões parciais e você obtém com isso a pressão total. A fração molar, você identifica qual é a porcentagem mol de cada gás na mistura dividindo o número de gás daquele gás específico dividido pelo total. E essa fração molar ainda permite você encontrar aquela pressão parcial se não tiver todos aqueles dados naquela expressão do gás ideal. O exercício 1, ele vai dizer o seguinte: considere a mistura de meio mol de metano, CH4, e 1,5 mol de C2H6, contidos num recipiente de 30 litros de capacidade a 300 Kelvin. Com essas informações, determine. Olha aqui que nós já temos uma constante universal dos gases e a pressão da mistura. Aqui o que você precisa ter em mente é o seguinte: como vamos tratar da pressão da mistura, então vai ser uma pressão total, então eu vou precisar somar os números de mols. Então, se esse gás está misturado com aquele, então meio com e meio vai ser 2. Então você vai ter o volume, que é 30, o número de mols, que é 2, a temperatura e também a constante universal. Então aplique nessa fórmula que você vai conseguir descobrir qual é a pressão da mistura. Na letra B, ele quer a fração molar de cada gás. Então, como você vai descobrir aqui em cima qual é o valor... na verdade, não vai nem precisar dessa pressão. A fração molar de cada gás, você vai utilizar essa fórmulazinha, essa expressão aqui. O valor total de mols é meio mais 1,5, ou seja, 2. Então, você vai pegar para o gás CH4, meio dividido por 2. E para o gás C2H6, você vai pegar 1,5 dividido por 2. Isso vai ter um valor decimal. Essa é a fração molar de cada gás. Agora, na letra C, você vai precisar da pressão parcial de cada gás. Então, você vai obter a partir dessa expressão aqui. Ó. A pressão parcial do CH4 vai ser o valor da fração molar que você encontrou aqui para o CH4 vezes a pressão total que você encontrou lá na letra A. E para o C2H6 a mesma coisa. A pressão dele vai ser o valor que você encontrou aqui da fração molar para o gás C2H6 vezes o valor da pressão total que você encontrou aqui na letra A, certo? Então sempre tenha atenção a esses detalhes, porque eles fazem toda a diferença na hora de a gente resolver um exercício dessa forma. O exercício 2. Uma mistura gasosa constituída por 14 gramas de nitrogênio, que é o gás nitrogênio 2, 9 gramas de hidrogênio, que é o gás H2, está no recipiente fechado, exercendo uma pressão de 1 bar. Determine a composição da mistura em porcentagem e em volume. Aqui você vai fazer a seguinte ideia. Nós temos o valor de massa deles aqui. O número de mols também pode ser obtido pela massa em gramas dividido pela massa molar de uma substância. Então, a massa em gramas do N2 é 14. A massa molar do N2, então perceba, o N2 tem 2 nitrogênios, será 28. Então, o número de mols aqui dessa mistura ficará pela expressão, pelo resultado de 14 dividido por 28. Para o H2, perceba que eu tenho 9 gramas dele. O H2, cada hidrogênio vale 1 grama. Então, nós temos que no gás hidrogênio temos 2 gramas. Então, será 9 dividido por 2. Nessa questão aqui ainda, nós vamos aplicar a ideia da fração molar para obter essa porcentagem. Então, você vai pegar o número de mols encontrado do nitrogênio e dividir pelo total. Então, você vai perceber que você vai ter meio mol de nitrogênio e 4 mols e meio de hidrogênio. O total disso é 5. Então, você vai pegar meio dividido por 5 para o nitrogênio e 4,5 dividido por 5 para o hidrogênio. E a partir disso, o valor decimal, basta que você multiplique por 100
e você vai obter a porcentagem presente em cada um desses gases, a presença de cada gás nessa mistura aqui em porcentagem. Ou seja, vamos dizer, você vai encontrar ali 20% de um e 80% do outro, ou seja, o montante total vai ser 100 e cada um vai estar dividido igualmente proporcional para esse caso. O exercício 3 diz o seguinte: em mergulhos profundos com mais de 60 metros de profundidade, recomenda-se utilizar uma mistura gasosa diferente do ar comprimido. Nesse caso, utiliza-se o trimix, que é uma mistura formada por 16% em volume de oxigênio, 24% em volume de hélio e 60% em volume de nitrogênio. Sabendo que a pressão interna do cilindro é próxima de 4.000 milímetros de mercúrio, calcule as pressões parciais de cada gás do componente da mistura. Aqui o que você vai utilizar é aquela expressão que trata a partir da fração molar, onde nós já temos o valor dessa fração molar. Quando ele dá essas porcentagens, veja, 16% é a mesma coisa que 0,16, 24% é a mesma coisa que 0,24 e 60% é a mesma coisa que 0,6 ou 0,60. Não precisa converter esse valor em ATM, basta utilizar do jeito que está. Então veja aqui, ó, a pressão parcial de um gás é a sua fração molar vezes a pressão total. Então, por exemplo, para o nosso oxigênio seria 0,16 vezes 4.000. Para o gás hélio, 0,24 vezes 4.000. E nitrogênio, 0,6 ou 0,60 vezes 4.000. E você vai ter a pressão parcial de cada um dos gases. Tudo bem? E por último, o exercício 4. Considere um sistema formado por dois frascos, A e B, conectados por um tubo de volume desprezível. Então, no gás, ali no frasco A, nós temos o gás hidrogênio e no frasco B nós temos o gás nitrogênio. O volume do frasco A é de 2 litros, numa pressão de 4 atm, e o volume do frasco B é de 8 litros, numa pressão de 2 atm. Então, inicialmente, cada frasco contém um gás que exerce uma pressão diferente conforme está na figura. Após abrir a torneira de comunicação e o sistema entrar em equilíbrio, determine a pressão da mistura gasosa, sabendo que se trata de uma transformação isotérmica, ou seja, a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, a gente não precisa levar em consideração nenhuma variação para ela. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui? Inicialmente, nós vamos utilizar aquela ideia do estado inicial e do estado final. E eu vou fazer isso para os dois gases. Então, para o H2, nós vamos ter uma pressão inicial de 4 atm, um volume de 2 litros. Né? No estado final eu não sei qual é a pressão. O volume final, quando eu abrir essa torneira, ele vai virar tudo isso um recipiente só, ou seja, 10 litros. Então eu tenho pressão 1 ou pressão A, tanto faz. Então pressão 1 para o gás hidrogênio, 4 atm, o volume inicial 2 litros. A pressão final eu não tenho e o volume final 10 litros. Você vai fazer essa multiplicação e com certeza vai chegar no resultado de 0,8. Para o gás nitrogênio vai fazer a mesma coisa. No estado inicial ele tem 2 atm e um volume de 8 litros. No estado final eu não sei qual é a pressão e um volume de 10 litros. Resolvendo isso, você vai chegar numa resposta de 1,6 atm. E como a gente já sabe, a pressão total é simplesmente somar as parciais. Então, a pressão total é a soma da pressão do gás hidrogênio mais a pressão do gás nitrogênio. Faça esses exercícios. Se tiver alguma dúvida, me manda mensagem para a gente resolver, corrigir e tirar as dúvidas eventualmente desse conteúdo.